Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Êxodo capítulo 14 e o verso 15. E diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu já estou grato a Deus por esta oportunidade nesta manhã, em saber que já nas primeiras horas deste programa, na qual Deus tem levantado, pessoas já têm decidido a sua vida para Jesus. Duas almas que, através da ministração da palavra do Senhor Jesus, das orações que já foram feitas nesta manhã, duas vidas já se decidiu a Deus neste momento. E nós já estamos gratos a Deus pelo efeito que a palavra de Deus tem feito nos corações ao caminhar deste programa Louvor e Palavra. A palavra na qual Deus nos fala nesta manhã é algo maravilhoso. Nós temos visto que nos últimos dias, a natureza, os acontecimentos, os eventos políticos e sociais, têm demonstrado cada vez mais que a volta de Jesus está para acontecer. Nós estamos observando a cada dia que se passa, seja você crente ou não, seja você servo de Deus ou não, não dá para negar que alguma coisa está para acontecer, um evento muito importante está para acontecer. Tudo que está acontecendo está para acontecer algo fenomenal, que é a volta de Jesus. E não dá para negar que esse evento da volta de Jesus está muito próximo. As guerras, os fenômenos naturais, as pragas, os desvios morais das pessoas só mostram aquilo que a palavra de Deus já nos mostra através da sua palavra. E por causa disso, muitas pessoas têm abandonado, muitas pessoas têm entrado em desespero, muitas pessoas não têm se tocado que não é momento de parar, não é momento de regressar, não é momento de desistir, é momento de nós darmos um passo para Jesus. E nesta manhã eu queria falar de algo muito importante. Se o Pai te chamou, não pare. Se o Pai te chamou, não pare. Aconteça e o que acontecer, Jesus está na tua vida. Jesus vai dar amparo, Jesus vai dar socorro, mas não desista dessa caminhada. Aleluia. Estamos vivendo um dilema nesses últimos dias. Pessoas que estão completamente desesperadas, perdidas. Muitas delas por conta dos obstáculos, por conta dos problemas, têm desistido da caminhada para com Deus. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que os obstáculos, é que as pedradas, se você persistir, não vai impedir que você chegue até a Deus. E nesta manhã, nós devemos considerar que muitas notícias são ruins, notícias de morte, a internet, as redes sociais, televisão, rádios, todos os dias estão bombardeando a sociedade com notícias desagradáveis de morte.
Os jornais estão noticiando cada vez mais a degradação moral de muitas pessoas que não entendem que a melhor opção ainda é continuar no caminho ou se voltar para um Deus que pode todas as coisas. E muitos estão parando no meio do caminho. Muitos estão desistindo, pessoas que estão tirando a sua própria vida em meio ao processo que nos leva até a Deus. Mas eu ainda fico feliz que muitas pessoas têm entendido que o melhor posicionamento, a necessidade que tem de estar perto de Jesus. Muitas pessoas ainda diante de uma degradação moral que a terra está passando, têm aceitado e vivenciado uma vida com Deus. Não é momento de olhar para trás, não é momento de desistir, não é momento de você parar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 26, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem à mulher de Ló. Deus dá uma ordem, me perdoe, Deus diz que ela não deveria parar. Deus diz que ela não deveria olhar para trás, para os acontecimentos que estavam impedindo que eles progredissem. Mas aquela mulher olhando para os acontecimentos, olhando para as dificuldades, olhando para tudo que ela tinha vivenciado, ao invés de obedecer à ordem imperativa de Deus, ela prefere olhar para trás. E a Bíblia vai nos mostrar que por causa dessa ação, que por causa dessa desobediência, ela se transforma em uma estátua de sal. Por não obedecer à voz de Deus, por mais que as dificuldades estejam e apareçam na sua vida, a ordem de Deus nesse momento é: não pare, não desista, continue, porque Jesus, Ele vai dar um escape para a tua vida. E vocês vão perceber que na vida do povo hebreu, não estava fácil. O texto que lemos conta uma história de sofrimento, uma história na qual o povo estava há cerca de 430 anos sofrendo, sendo humilhado de uma forma brutal, apanhando, debaixo de escravidão. E se você parar para pensar, a pior forma, a pior maneira que um ser humano possa viver é debaixo de escravidão, é debaixo da servidão, sem ter direito à voz, sem ter direito à vez, trabalhando pesadamente, sem liberdade, sem direito, sem poder dizer nada, sem poder tomar decisões, escravo de uma vida de humilhação. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que é neste momento de dor, de sofrimento, aonde o faraó daquela época decidiu apertar o povo, decidiu humilhar o povo com trabalhos forçados. É neste momento de sofrimento que a Bíblia diz que o clamor daquele povo chegou aos ouvidos de Deus. É importante, é muito importante dizer nesta manhã, que no momento do sofrimento, no momento de dificuldade da tua caminhada, é importante você se voltar para Deus. Não é tirando a tua vida que vai resolver, não é se matando que vai resolver, não é fumando entorpecente que vai resolver, não é partindo para a agressão que vai resolver, não é murmurando que vai resolver, é simplesmente clamando a Deus. Vocês vão perceber que no momento mais difícil, no momento de prisão na vida de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 33, você vai perceber que Deus disse: clama a mim, Jeremias, porque eu vou te responder.
No momento mais decisivo da tua vida, clama a Deus, que Deus há de tomar um posicionamento na tua vida. O momento era desesperador. Parecia até que Deus tinha esquecido daquele povo. Tem momento que parece que Deus esqueceu de nós. Tem momento que parece que Deus esqueceu que nós estamos passando por um período difícil. Mas Deus não esquece nem de mim e nem de você. Deus está lembrado de você neste momento. Deus está lembrado de você nesta hora. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo o processo que você está passando. Mas a ordem de Deus neste momento não é para você olhar para trás, não é para você parar. A ordem de Deus nesse momento é você continuar, é você marchar, porque Deus está no meio da tua caminhada. Oh, glória a Deus! Deus decide tirar o povo do Egito. Mas naquela época o Egito não é o Egito que nós conhecemos hoje, evangelista Marinho. O Egito era uma nação poderosa. Era um povo de guerra. Era um povo de combate. Era uma nação que tinha poderes bélicos. Mas quando Deus decide tirar, quando Deus decide intervir, não importa de qual forma o diabo se levante contra a tua vida, não importa o quanto você está sofrendo, não importa o quanto as correntes têm te amarrado, quando Deus decide libertar, Ele liberta. Quando Deus decide curar, Ele cura. Quando Deus decide transformar, Ele transforma. Quando Deus decide fazer algo na tua vida, Ele faz, porque Ele é Deus. Não importa o quanto a ferida está te magoando, quando Deus decide sarar, Ele sara. E Deus escolhe um homem. A Bíblia diz que Ele chama Moisés para ir à frente o povo. E diz: Moisés, vai até o Egito. E quando Moisés chega no Egito, já chega mostrando sinais de autoridade. A Bíblia diz que ele joga o cajado no chão, o cajado se transforma em serpente. Pega na cauda daquela serpente e ela se transforma novamente em cajado. Era a demonstração da autoridade de Deus. Mas naquela época o faraó estava com o coração endurecido. Naquela época Satanás estava naquele momento tomando o coração daquele povo e principalmente do faraó, que estava naquele momento tomando conta daquela nação. Da mesma forma que Deus tem contado com você, da mesma forma que Deus conta com você, eu quero dizer para você que o diabo também conta com os teus trabalhos, o diabo também quer contar com os teus serviços, e o faraó não quis liberar o povo, não quis liberar ele da mão de trabalho que ele tinha naquele lugar. E você vai perceber algo, que mesmo quando você louva, mesmo quando você adora, mesmo quando você pede algo a Deus, tem momento que parece que as coisas não vão, tem momento que parece que as coisas não acontecem, tem momento que você fica desesperado pensando: mas meu Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito algo para te agradar e até agora nada aconteceu. Mas não pare de orar, não pare de adorar, não pare de buscar, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Se você tem orado, se você tem buscado, Deus vai falar, Deus vai responder, Deus vai reagir, porque Deus é Deus. Mas não é momento de parar.
Ele vai cumprir, Ele vai libertar, Ele vai salvar. Mas não é momento de você se prostrar, não é momento de você parar, nem que para isso Deus tenha que mudar a estratégia. E você vai perceber que é neste momento, a todo momento que Moisés chegava diante de Faraó, ele dizia: deixa o meu povo ir. Porque o que Deus queria era a adoração daquele povo. O que Deus queria era que o povo tivesse momento de adoração. E todas as vezes que Moisés estava diante de Faraó, ele dizia: deixa o meu povo ir. Mas o coração de Faraó estava endurecido. Eu não sei como se encontra a tua situação neste momento. Eu não sei como você tem se comportado diante dos louvores, diante das pregações, diante da palavra que já tem sido pregada nesta manhã. Mas se o teu coração ainda está endurecido para aceitar a Jesus, eu quero te dizer nesta manhã que Jesus está na porta batendo e dizendo: é momento de eu ter um encontro contigo. Mas o coração de Faraó estava endurecido. E Deus fala a Moisés, e vem a primeira praga. E você deve levar em consideração que cada vez mais que você resiste, cada vez mais que você resiste à ordem de Deus, sempre vai haver um acontecimento para te mostrar que a melhor decisão ainda é ouvir a voz de Deus. E veio praga para aquele povo. E veio praga para o povo do Egito. E na primeira praga a Bíblia diz que as águas do Egito, toda a água do Egito, foram transformadas em sangue. Os egípcios eram orgulhosos, tinham mania de limpeza. E toda a água daquele povo, água para se banhar, água para se beber, e inclusive o rio Nilo, que era considerado um Deus para eles, transformou-se em sangue. E mais uma vez Moisés chega até o faraó e diz: deixa o meu povo ir. O faraó não deixa, vem a segunda praga, a praga das rãs. Alguém pode falar e dizer: mas é algo inofensivo. Mas imagine rãs dentro da sua comida, dentro do seu quarto, dentro do banheiro, no momento que você vai dormir, aquela praga de rãs, sem deixar você quieto um momento. Mas Faraó ainda insiste. Moisés diz: deixa o meu povo ir. Eu não sei como é a sua vida familiar. Eu não sei como tem sido a sua vida conjugal. Mas se tem alguém que está impedindo você de adorar, de vir à igreja, que está impedindo você de fazer o ID do Senhor Jesus, essa pessoa pode se preparar. Vai começar a vir algo difícil para ela, porque ninguém pode impedir o povo de Deus de adorar. Veio a terceira praga, a praga dos piolhos. Parece um paradoxo, porque os egípcios, eles tinham mania de limpeza, porque eles odiavam os parasitas, os piolhos. Na maioria das vezes a cultura egípcia, eles rapavam as suas cabeças. Mas veio praga de piolhos para aquele povo. Eu acredito que eles ficaram desesperados. Mas mesmo assim o faraó não desiste. Vem a quarta praga, a praga das moscas. E você sabe que aonde a mosca posa, provoca um desastre na comida. Eles não deixaram o povo ir. Veio a quinta praga, a praga das pestes
sobre os animais. E a Bíblia diz que todos os animais dos egípcios morreram. E preste atenção nessa quinta praga. Mais uma vez Moisés chega até o faraó e diz: deixa o meu povo adorar, deixa o meu povo ir. Vem a sexta praga, porque o coração de faraó estava endurecido. Veio as feridas, veio a úlcera. Aquele povo do Egito ficou sofrendo com dores, com úlcera por todo o corpo. Mas mesmo assim, faraó, com o coração endurecido, prendia o povo e não deixava o povo adorar. E Moisés mais uma vez: deixa o meu povo ir. Veio a sétima praga, a praga da saraiva. Alguns historiadores vão dizer que a chuva de granizo que caiu sobre o Egito eram pedras enormes que acabava com a plantação, com as casas. Evangelista Marinho. Diante de tudo isso, faraó, ainda com o coração endurecido, não queria saber de liberar o povo. Veio a oitava praga, a praga dos gafanhotos, devastando as plantações, devastando o meio cultural da alimentação daquele povo do Egito. E mesmo assim faraó não deixava o povo ir. Veio trevas na nona praga sobre aquele povo. Veio escuridão. Era como se Deus dissesse a Moisés: pergunta aí, Moisés, porque diante de muitos deuses, Evangelista Marinho, que aquele povo adorava, que era muitos, tinha um Deus que eles adoravam, que era o mais importante, era o Deus Ra, era o Deus Sol. Era assim como Deus dissesse: diz para ele aí, Moisés, que quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda debaixo da terra, sou eu, e eu vou apagar o Deus Sol para eles. Só para eles entenderem que eu sou Deus. Vem a décima praga. Moisés, antes dessa décima praga, manda que cada hebreu mate um cordeiro, passe o sangue sobre os umbrais das portas, porque o anjo à meia-noite ia passar, e tudo que iria acontecer ia passar por cima, não ia atingir nenhum israelita. A décima praga vem, é a morte dos primogênitos. As mulheres egípcias choravam, gritavam, sussurravam de dor por perder os seus filhos. Era só choro no Egito. As pessoas chorando, se lamentando a perca dos seus filhos. E enquanto o povo do Egito chorava amargamente, enquanto o povo do Egito amargava o que eles estavam sofrendo por causa da sua rebeldia, o povo de Deus festejava comendo pão e ervas amargas. Era Deus dizendo: está na hora de vocês saírem daqui. Eu ouvi o clamor de vocês. E Faraó não aguenta e liberta o povo. E é interessante que, quando o povo ia no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus manda que Moisés parasse e se direcionasse para outro lugar. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés e diz: Moisés, não é por esse caminho, é por outro caminho. Vai para Pierote, entre Migdol e o mar. Moisés conhecia o deserto. Moisés conhecia o caminho. Talvez Moisés ficou pensando: mas Deus, aí é um beco sem saída. É montanha de um lado, é um mar vermelho na frente.
não tem saída, Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã, debaixo do sangue de Jesus, é melhor você estar num beco sem saída, obedecendo a voz de Deus, de que ir na direção que você acha que é certa, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, há caminhos que parecem reto ou justo, mas é caminho de morte. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Todo-Poderoso. Mas o que não pode é parar. O que não pode é ficar estagnado, parado no meio do caminho, sem entender aquilo que Deus quer. Você não pode parar. Faraó entendeu que com essa ordem o povo estava perdido. Talvez Faraó tenha entendido, o povo se perdeu. O povo de Deus está confundido e manda que fosse atrás deles. É nesse momento que você vai perceber que Faraó prepara 600 cavalos e cavaleiros. Mas eu lhe pergunto algo e você vai entender. A Bíblia diz que na quinta praga, evangelista Marinho, na quinta praga veio a peste sobre os animais, e a Bíblia diz com muita clareza que todos os animais dos egípcios morreram. E de onde veio esses 600 animais para levar as carroças? Os cavalos apareceram, mas de onde vieram? Um rabino chamado Mequita, ele falando sobre esse texto, ele diz que alguns egípcios acreditaram no que Moisés estava fazendo, acreditaram que realmente era Deus que estava agindo no meio do povo naquele momento, e saíram fora do Egito e levaram seus cavalos. Mas quando eles viram o povo de Deus saírem, quando eles viram o povo de Deus indo embora, eles voltaram com seus cavalos e ofereceram a Faraó para matar o povo de Deus. Tem momento que nós temos a oportunidade de crer. Tem momento que nós temos a oportunidade de estar ao lado de Deus, mas tem muitas pessoas que mesmo tendo oportunidade, no primeiro momento, preferem emprestar os cavalos, preferem emprestar a língua, preferem emprestar a riqueza que tem contra o povo de Deus. Tem muita gente emprestando as suas riquezas, seus cavalos, sua língua, murmurando contra a família do povo de Deus. Se é para perseguir, está aqui, Faraó. Se é para matar esse povo, está aqui, Faraó. Mas eu quero dizer uma coisa para você, debaixo do sangue de Jesus. Deus ainda sabe o momento de afogar cavalo e cavaleiro que persegue o povo de Deus. Tem pessoas pensando que está tudo acabado. Deus ainda sabe o momento de tomar posicionamento sobre a classe política que persegue o povo de Deus. Não pense que o que está acontecendo, Deus não está vendo. Deus está no mesmo lugar, no trono de graça, só olhando o que está acontecendo, e a qualquer momento, Deus vai tomar uma posição. Continua orando, continua buscando. Deus ainda sabe intervir na política. Deus ainda sabe intervir nesse sistema imoral que nós estamos vendo nesses últimos dias. Mas ainda existem muitas pessoas duvidosas no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que, e você vai perceber, que o povo começaram a murmurar. Diante de tudo isso, o povo começaram a murmurar.
mesmo vendo tudo que Deus tinha feito, mesmo vendo coluna de fogo, mesmo vendo a nuvem acompanhando, coluna de fogo guiando, e mesmo assim o povo se prostrando ao murmurar, a murmuração contra Deus e contra Moisés. Esse mesmo historiador Mequita vai dizer que o povo se dividiu em 4 pensamentos. O primeiro pensamento era que tinha um grupo de pessoas que queriam se jogar no mar. Se jogar no mar não é opção. A menor extensão daquele rio media 16 quilômetros, a maior 19. Não havia nenhuma possibilidade de sobreviver. Para esse grupo a palavra de Deus diz, no versículo 13, acalma-te, tenha calma, tenha paciência, antes de você tomar uma decisão, tenha calma, se acalme, irmão. Deus ainda é por você. O segundo grupo queria voltar. Vamos entregar os pontos. Vamos voltar, mas eu quero dizer uma coisa: voltar não é mais solução. Voltar para o que você era não é mais solução. Os egípcios não queriam mais aquele povo de volta. Eles estavam vindo com sangue no olho. Não era para conquistar, era para matar. Se você pensa que voltar para o mundo é a solução, é a melhor solução, você está enganado. Se você voltar para o mundo, Satanás não quer mais você, Satanás quer lhe matar, Satanás quer tirar sua vida, porque ele sabe que você conheceu a Deus, e quem conhece a Deus não é mais a mesma pessoa. O segredo agora é continuar, você não pode parar. Mas havia um terceiro grupo. E o terceiro grupo, diante de tudo isso, diante de todos esses problemas, diante da perseguição, porque eles estavam avistando o povo de Faraó vindo com seus cavalos, com lanças, flecheiros. Mas havia um terceiro grupo que olhava para Moisés e dizia: Moisés, nós não temos arma, nós não somos um povo de guerra, nós somos um povo trabalhador, nós somos um povo do trabalho. Mas nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para ir até o fim, nós estamos aqui decididos, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que Deus falou lá no Egito. Não pare. Não pare. Deus está olhando para você neste momento. Mas existia um grupo, Evangelista Marinho, que a Bíblia diz que eles só murmuravam. Murmurar nunca foi solução. Murmurar só impede o processo de Deus na tua vida. Murmurar faz você estagnar, murmurar faz você parar, murmurar faz você regressar. Não é hora de murmurar. O segredo agora é marchar, é dar continuidade, é seguir no processo que Deus falou. Ouve a voz de Deus, a ordem é para marchar. Continua no processo da tua vida marchando, continua caminhando. Está sangrando, está difícil de andar. Se não der para andar, rasteja. Se não der para rastejar, sai embolando, mas não para. É quando a Bíblia diz, no versículo 15, Então a Bíblia diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E o interessante aqui, cooperador Kennedy, é que Deus não deu ordem para abrir o mar.
O interessante aqui é que Deus não disse: abre-se o mar e vocês podem passar. Não, a ordem de Deus foi: diga ao povo que marche. Eu fico pensando, Moisés ouvindo aquela voz dizendo: mas marchar para onde? Marchar para onde? Se o mar está à frente, se a dificuldade está à frente, se o problema está à frente, se o mar é difícil de atravessar, se o mar tem correnteza, se o mar tem ondas, se o mar mata, se o mar é dificuldade, marchar para onde, Deus? Olha, se Deus mandou você seguir, pode seguir, que aos olhos humanos pode até ser impossível, mas se você ouvir a voz de Deus, o mar vai se abrir. Enquanto você marcha, Deus cura na tua casa. Enquanto você ora crendo, Deus está fazendo um milagre na tua vida. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está operando um milagre hoje. Mesmo você não vendo, mesmo mais estando fechado ainda, começa a marchar, começa a se posicionar, começa a orar, começa a acreditar que aos poucos o mar vai se abrir. Mas ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, porque Deus está à frente. A ordem já foi dada. E quando Deus fala, está falado. E eu encerro dizendo: quando o Pai chamar, quando o Pai te chamar, não pare. Se o Pai te chamou, não pare. Se você ouviu a voz de Deus, não pare. Se você ouviu esta palavra, não pare a decisão que você ia tomar. Aceite a Jesus, porque a ordem de Deus nessa manhã é: marche, não pare. Onde é que está a terceira vida para Jesus? Onde é que está a terceira vida para Jesus?